Em abril de 1986, o mundo estava assombrado com a explosão na usina nuclear de Chernobyl, localizada na antiga União Soviética. 25 anos depois, o mundo ficou abalado novamente com o acidente nuclear ocorrido em 11 de março em Fukushima, no Japão. Todos os olhos se voltaram para as 440 usinas nucleares existentes no mundo, entre elas Angra 1 e Angra 2 aqui no Brasil. Mas será que um acidente como um desses dois que eu acabei de citar para você poderia acontecer também aqui no Brasil? Este é o assunto do programa Educar que você acompanha a partir de agora. Então vamos entender os fatos. A tragédia no Japão pode ser comparada à de Chernobyl? Os acidentes em si não podem ser comparados, pois as usinas são diferentes. Basicamente, essas usinas transformam calor em energia elétrica. Por isso, também são chamadas de centrais térmicas nucleares. As turbinas ligadas a um gerador são movimentadas por vapor. Nas usinas atômicas, o calor que aquece a água, transformando-a em vapor, vem da energia nuclear liberada durante um processo de fissão. A energia nuclear é a energia que mantém unidas as partículas de um núcleo do átomo. A fissão nuclear é a forma para liberar a energia nuclear. Ela consiste em dividir o núcleo de um átomo pesado, que contém muitos prótons e nêutrons, em núcleos menores. Isto é feito com o impacto de um nêutron. Imagine um jogo de bilhar, onde a bola branca acerta o triângulo de bolas coloridas. Ao ser bombardeado pela partícula, o núcleo se quebra e libera a energia que o mantinha junto. Essa reação ocorre em cadeia, resultando na liberação de calor. Nas usinas nucleares, os átomos pesados utilizados são os de urânio enriquecido. Colocados em estruturas em formas de varetas, eles formam um elemento combustível do reator. A usina de Fukushima utiliza reator de água fervente, conhecido pela sigla BWR. Dentro do reator ocorre a fissão nuclear do urânio, o elemento combustível. Para não superaquecer, este reator é refrigerado por um sistema a água chamado circuito primário, sinalizado na imagem pela cor azul escuro. As bombas que fazem a água circular dependem da eletricidade para funcionar. Nesta etapa, a pressão dentro do circuito é de 75 bar e a temperatura chega a 285 graus Celsius. A água se transforma em vapor. O vapor, sinalizado na imagem pela cor azul claro, gerado no vaso de pressão do reator, movimenta uma turbina que, por sua vez, aciona o gerador elétrico. Em seguida, o vapor passa para um recipiente chamado condensador. Lá, ele é resfriado pelo circuito secundário de água, na imagem sinalizado pela cor roxa. Este segundo sistema é independente do primeiro. Ele retira calor do vapor, permitindo que condense, tornando-se água novamente e retorne para esfriar o reator sem que ocorra a mistura dos líquidos. Com o tempo, o urânio perde a capacidade de gerar calor para manter a turbina funcionando. Ele é então substituído por novas varetas de combustível. O combustível gasto vai para uma piscina, onde fica guardado até que a radioatividade decaia e ele possa ser reaproveitado ou transportado para armazenamento definitivo em outro local. Como já explicamos no programa Educar anterior, no acidente de Fukushima, um terremoto seguido de tsunami provocou a interrupção no fornecimento de energia. A falta de energia, culminada a outros fatores, causou o acidente nuclear. Nas usinas de Angra 1 e Angra 2 é utilizado o reator de água pressurizada, conhecido pela sigla PWR, que funciona com 3 sistemas independentes de água. Dentro do reator, os átomos de urânio sofrem fissão e geram calor. Esse calor aquece a água do circuito primário a até 320 graus Celsius.
na imagem sinalizado pela cor laranja, com bolinhas roxas. Mesmo assim, a água, que normalmente ferveria a 100 graus Celsius, permanece líquida por ser mantida a uma pressão 157 vezes maior que a atmosfera. A água aquecida do circuito primário é bombeada até um trocador de calor, onde ela aquece a água do circuito secundário, na imagem em roxo e vermelho. Não há contato direto entre os dois circuitos. Aquecida, a água do circuito secundário transforma-se em vapor, na imagem vista em vermelho. Este vapor impulsiona a turbina a uma velocidade de 1.800 RPM. A turbina aciona o gerador elétrico. Depois de passar pela turbina, o vapor é condensado, ou seja, resfriado para voltar à forma líquida, pelo circuito terciário, que é visto na imagem em azul claro, onde circula a água do mar. Novamente, não há contato entre a água do circuito secundário e a do terciário. No caso de um reator PWR, como o de Angra, em caso de interrupção do fornecimento de energia, os operadores teriam mais tempo para acionar as bombas, o que não acontece com o BWR, igual ao de Fukushima. Os 3 circuitos independentes de água e o gerador de vapor contêm uma quantidade significativa de água que permitem que o resfriamento ocorra por circulação natural até o restabelecimento da energia. Além disso, em Fukushima, o vaso de pressão acumula 3 funções: a de guardar o elemento combustível, gerar vapor e controlar a pressão. Já num reator PWR, como o de Angra, existe o pressurizador para controlar a pressão da água. Se houver um aumento grande, ele joga sprays de água mais fria. Mesmo se isso não funcionar, existem válvulas de alívio que enviam vapor para um tanque. Já a usina de Chernobyl possui reator de água fervente com tubos de pressão, ou RBMK. Trata-se de uma tecnologia obsoleta, usada apenas em reatores construídos na antiga União Soviética. No reator RBMK, os elementos combustíveis, que são vistos em laranja na imagem, onde ocorre a fissão nuclear, estão inseridos em tubos de pressão, que por sua vez estão mergulhados nos blocos de grafite, vistos na imagem na cor cinza. A água do circuito de refrigeração, cor azul na imagem, passa por tubos e ferve, chegando a 290 graus Celsius. Ao passar do estado líquido ao gasoso, visto na cor vermelha, ela remove calor do núcleo do reator. O vapor é levado às turbinas e, em seguida, condensado. A água resultante retorna e é novamente distribuída pelos tubos de pressão, fechando o ciclo. Diferente do que ocorre em Angra e Fukushima, o reator não possui uma contenção de aço. Os blocos de grafite cercam os tubos e agem como elemento moderador, desacelerando os nêutrons liberados durante a fissão para assegurar que a reação em cadeia ocorra. No caso das usinas PWR e BWR, quem faz isso é a água. Os reatores PWR e BWR são intrinsecamente seguros, o que significa que qualquer alteração brusca de temperatura desliga o reator. No caso de Chernobyl, se houver variação de temperatura brusca, há um aumento da potência ao invés de cair. Em Chernobyl, o 4º reator da usina explodiu, causando o maior acidente nuclear da história. O acidente, no entanto, é uma mistura de falha humana com os problemas da própria construção da usina. Enquanto no acidente de Fukushima os reatores se desligaram, no de Chernobyl eles continuaram em operação. No momento do acidente, o próprio elemento combustível se espalhou. É importante ressaltar que o reator em Chernobyl não tinha contenção nenhuma, diferentemente de Angra e Fukushima. Era um prédio com estrutura simples, normal. Os acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima são muito diferentes, por isso fica difícil compará-los.
Com tudo o que apresentamos no programa de hoje, esperamos que nunca aconteça aqui no Brasil um acidente nuclear. Porém, os riscos existem como em qualquer usina nuclear do mundo. O programa Educar vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar em uma próxima oportunidade.